Oi, gente, meu nome é Débora e eu decidi vir aqui gravar para vocês um vídeo contando a experiência da minha primeira semana como afiliada à Shopee para ajudar as pessoas que estão querendo começar, que eu senti que as pessoas têm dúvidas, inclusive eu tinha muitas dúvidas de como seria quando eu comecei a fazer os vídeos para Shopee. Eu tô gravando no meu celular mesmo, tomara que o som esteja bom para vocês e a imagem também. Vou fazer um vídeo direto, sem cortes, mas eu vou tentar ser o mais, assim, falar o mais resumidamente possível. Só para dar um contexto, eu já tenho uma loja na Shopee, tem cerca de 5 anos, uma loja que vende semi-joias, inclusive é a que eu tô usando. E essa loja, nos últimos meses, não tava funcionando, não tá indo muito bem, gente. Não sei o que aconteceu, realmente, assim, ela no início, né, era uma loja que também capengou um pouco para engatar. Aí tinha momentos que engatava, vendia muito, depois vendia muito pouco, e eu ficava nessa montanha-russa com a loja, montanha-russa de emoções também, porque um dia você acha que vai ter dinheiro, um mês você acha que vai ter dinheiro. Tem algum pelo de gato na minha boca, gente. Um mês você acha que vai ter dinheiro para pagar as contas e o fornecedor, outro mês você já não sabe, ou realmente não vai ter. Então, foram momentos de muitos altos e baixos com a minha loja em particular, na Shopee. E havia muitas mudanças, há muitas mudanças na Shopee para os lojistas, mudanças da forma de medir visualização, de cobrar pelo Ads, a forma de você mensurar como utilizar o Ads, enfim. Você tem que estar o tempo todo se atualizando. Muitas mudanças também na porcentagem de descontos, de taxa. Você tem que estar o tempo todo estudando, se atualizando, não é fácil. Você ganha mais do que você vendendo com o afiliado, porque o lucro é seu, mas pra mim, né, a minha experiência tem sido bem complicada. Eu ainda tenho a loja lá com alguns itens, não sei se vou repor os itens, não sei se quero voltar a vender na minha loja, porque os últimos meses foram bastante traumáticos, honestamente, em relação a vendas e a lucro. E aí, alguns meses atrás, eu já estava com vontade de começar a vender como afiliado, fiz o meu cadastro, que você faz lá mesmo no aplicativo da Shopee. Para poder vender, você tem que fazer um cadastro, passar seus dados e tudo direitinho para você poder ter acesso aos links personalizados, que são esses links que vão te dar, né, os valores aí que o vendedor e a própria Shopee repassa para os afiliados. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz lá a minha inscrição e demorou bastante para eu, tanto é que eu esqueci um tempo até que eu tinha feito isso. E nessa última semana, na semana passada, hoje é dia 23 de junho de 2026, na semana passada eu decidi que ia começar. E comecei na segunda-feira, decidi que ia abrir e fazer uma live. Eu tenho facilidade de falar pro vídeo, gente, não tenho nenhuma dificuldade em falar em público, em falar pro vídeo, em falar com as pessoas e vender. Então, eu tenho essa vantagem, assim, em relação a isso. Então, eu aproveitei e falei, vou abrir a live hoje, é bem fácil. Você, no próprio aplicativo da Shopee, na aba Eu, que fica lá embaixo, você já tem um link para afiliados, né, vendedores e afiliados, eu acho que é isso que tá escrito. E você ali já tem e tem uma outra abinha também que é para lives e vídeos. E ali você já clica e você já começa já tem uns botõezinhos que já te manda direto para live. É tudo muito simples, muito assim orgânico, sabe? Você já aparece a sacolinha para você incluir os produtos. Aí você inclui os produtos que você quer colocar na sacolinha, que são os produtos que você vai oferecer para as pessoas que chegarem na sua live. Tem os cupons, a Shopee te dá alguns cupons. Eu, no caso, fiz 100. Nenhuma agência, eu tô fazendo por conta própria, né? Tem agências, para quem não sabe, onde alguns afiliados podem se filiar, e aí você tem algumas vantagens, mas também você paga uma comissão para essas agências, óbvio. E eu decidi fazer por conta própria, e como eu falei, para você iniciar é muito fácil, né? Você inclui os cupons. Tem uma coisa muito importante para as pessoas que estão começando, que é dar moedas para as pessoas. Isso chama as primeiras pessoas para sua live, isso chama muita gente para sua live. Então já tá lá também um itemzinho moedas, que você pode ofertar essas moedas que no final geram desconto, né, para os compradores. E se você não tem moedas, você pode comprar moedas e oferecer essas moedas para as pessoas. Eu tinha muitas moedas por causa da minha loja, eu tinha muitas moedas e fui ofertando e acabou em uma semana. Eu tinha 19 mil moedas, gente. Acabou em uma semana, mas eu também consegui chamar muita gente pra minha live. Eu achei que valeu a pena, tá? Que mais, né? Comecei a primeira live, comecei no dia 15 de junho, pela manhã. Vieram pouquíssimas pessoas, eu ainda estava entendendo, eu sou do tipo de pessoa que gosto de aprender enquanto eu tô fazendo, né? Eu busquei alguns vídeos na internet, achei alguns vídeos muito bons,
Alguns não tão bons, alguns te animam, outros te desanimam demais. Então, assim, eu falei, eu vou pagar pra ver, vou fazer sem ficar me desanimando ou me animando, eu vou na realidade, gente. O que acontecer, ótimo. Então, eu gravei, eu comecei a fazer a live, vieram poucas pessoas, embora eu ofertasse ali as moedas. Você pode ofertar 1, 2, 3 moedas ou 4 moedas por pessoa. Eu comecei ofertando uma, porque eu ainda não sabia muito bem como funciona. Eu fui entendendo a questão das moedas com o passar também das lives que eu fui fazendo e como elas chamavam as pessoas. Até que agora, no momento, eu ofereço 3 moedas por pessoa. Cada pessoa que entra na minha live pode pegar 3 moedas e a moeda ela carrega, um tempo fica o símbolozinho dela carregando e a pessoa pode pegar quantas vezes ela quiser. Isso também, além de chamar as pessoas, obriga que as pessoas fiquem na sua live um tempo, né? Cerca de 1 ou 2 minutos ali presos assistindo a sua live. Enquanto isso, você vai falando dos produtos e tal e tal e tal. Então, muitos dos produtos que eu coloquei na sacolinha eu não tinha. E aí era mais difícil porque eu ficava falando do produto, mas eu não tinha nada para mostrar. O que eu decidi fazer? Pegar produtos que eu uso em casa, colocar eles na sacola e nessas lives ir falando sobre os produtos. Eu comecei a fazer isso lá pro terceiro, pra quarta, quinta-feira eu comecei a fazer essa técnica e super funcionou, porque os meus produtos que eu uso para cabelo, para pele, roupa, eu conheço. E eu posso passar um tempão falando sobre eles, as pessoas que gostam vão ficar assistindo, outras pessoas vão chegando, enfim. Mas eu decidi fazer desde o início 3 lives por dia, porque eu tenho tempo, eu tenho esse tempo. Então eu me programei para fazer uma live de manhã, uma tarde e uma noite, tá? Que mais? Deixa eu pensar aqui, eu falei que eu não queria cortar, né? Mas peraí. No início, a Shopee pede para você fazer 30 minutos de lives diárias. E aí eles te dão uma meta de quantos dias você faz essas lives. E cada vez que você atingir essa meta, eles liberam mais pessoas para visualizar sua live. Tem isso, tá, gente? Não é assim, você chegou, gravou não, tá fazendo a live e a Shopee já libera para todo o público dela. Não. Ela vai pegando aos pouquinhos. Libera um dia para 100, outro dia para mais 100. Se você fizer meia hora para mais 100, se você vender um tanto, uma quantidade para mais 100, e se você, enfim, ela vai te dando umas metas, tá tudo lá no aplicativo, tudo lá direitinho, é só você clicar em todos os linkzinhos que aparecem quando você finaliza a live, todas essas informações estão lá, é bem fácil. Então ela vai liberando aos pouquinhos, para 200 pessoas, para 100 pessoas, e por aí vai. Então eu me preocupei em tentar bater todas as metas que estavam ao meu alcance. Por exemplo, vender não depende só de mim, eu dependo que as pessoas queiram comprar, se interessem em comprar alguma coisa. Então, essa meta sempre foi a mais difícil, né? Eu preciso vender tanto numa única live. Ela pede vender 5 coisas numa única live. Pra quem tá começando, é bem difícil, porque você tem poucas pessoas chegando. Mas mesmo assim, eu fui me dedicando e tentava bater isso. Eu acho que até hoje, numa única live, eu consegui vender 5 produtos uma vez, se eu não me engano. No máximo 2. Eu já vendi mais produtos em live, porém também contabilizo que as pessoas finalizam depois que você termina a live. Contabiliza assim, continua contando aquele link, né? Às vezes a pessoa botou no carrinho, você terminou a live e ela compra depois, né? Se eu não me engano, o teu link vale até uma semana. Aí eu já não tenho essa informação certa, mas a pessoa acessa por você, clica em outra coisa, o que ela comprar, eu acredito que também contabiliza pra você. Tem essas coisas que eu ainda preciso me aprofundar, tá? Mas permaneci fazendo em uma semana, né? De segunda a sexta, 3 lives, não deixei nenhum dia de fazer. E no final de semana, no sábado e domingo, eu fiz também, ali no final da tarde. Eu fiz no sábado, acho que eu fiz 2 horas de live, mais uma só. E no domingo eu fiz 1 hora de live. Porque eu já tava cansada, 1h30 por aí, enfim, eu já tava cansada, era domingo, né? Essas coisas. Então é isso, gente. No início a Shopee, né, falei pra vocês, ela me pedia pra eu fazer meia hora. Daí passou acho que 3 dias ou 4 dias, ela já tava pedindo pra eu fazer 2 horas de live. Sem interrupção, pra ela me dar mais visualização. E eu fiz, gente. Pelo menos uma das 3 que eu fazia durante o dia era de 2 horas, tá? E aí eu pegava os produtos que eu uso, por exemplo, eu uso esse shampoo aqui. E aí eu pegava, falava de tudo sobre ele, comentava bastante, falava dos benefícios e tal, e tal, e tal. E passava um tempo. Aí pegava outra coisa que eu uso e ia vendendo. E botava tudo que eu tava falando na sacolinha. As pessoas também chegam, né, te pedindo pra inserir produtos na sacolinha pra elas poderem comprar enquanto elas estão na sua live, pra poder usar os seus cupons. E o que você insere na sua sacola e elas compram também, vem essa parte, né, do... como é que chama, gente? Eu esqueci. Essa parte do dinheirinho aí do afiliado vem pra você também. Deixa eu falar pra vocês o quanto que eu vendi
desde o início, né? Olha, até ontem. No dia 15 eu não vendi nada, que foram as minhas 3 primeiras lives, eu não vendi nada. No dia 16 eu vendi um produto. No dia 17 eu vendi, já consegui vender 5 produtos, mas aí contabilizando as 3 lives, ok? No dia 18 também, tudo que eu tô falando é contabilizando as 3 lives, não necessariamente uma só. No dia 18 eu vendi 4, no dia 19 eu também vendi 4, no dia 20, que foi no sábado, eu vendi 10 pela primeira vez, 10 produtos nessa live, tá? Porque eu fiz uma live só. No dia 21, eu vendi 2 produtos, aí domingo você vê, né, já caiu, então você tem que tomar cuidado também pra não desanimar, ficar naquela empolgação. Eu pelo menos sou assim, que legal, amanhã vai ser maior e melhor, geralmente, às vezes não, gente, às vezes cai. E você tem que estar pronto, preparado pra isso. E no dia 22, eu vendi 11 produtos, tá, que foi ontem. Hoje eu já fiz 2 lives, em uma eu fiz algumas vendas, acho que 3 vendas, na do meio-dia que eu faço não vendi nada, e vamos ver agora à noite como é que vai ser. Geralmente eu tenho uma live que vem bastante gente e nas outras 2 já não vem tanto, mas mesmo assim eu tento permanecer em uma delas 2 horas, geralmente na que vem mais gente, e nas demais eu tento permanecer 1 hora, no mínimo meia hora, tá? Porque mesmo assim já aconteceu live de ter pouquíssimas visualizações e mesmo assim eu consegui fazer venda. Bom, gente, então assim, esse é o resumo da minha primeira semana. Eu espero que tenha, eu acho que até o momento de comissão, gente, eu consegui 230 e pouco, tá? De comissão, em 7 dias aí. Eu consegui vender produtos bem legais, assim, que as pessoas me pediram pra incluir, celular, teve gente que pediu pra incluir, que mais? Opa, deu um pico de luz aqui, gente, tá chovendo. Eita, mas vamos lá. Eu já incluí celular, e teve uma outra coisa que também teve um preço mais alto, que aí a comissão é maior, né? E o restante é pingadinho, mas não pode desistir, ó. Eu pego e falo assim, gente, eu uso esse Carmed, eu adoro esse Carmed, ele tem isso, e vamos falando. Gente, fala mesmo, tá? É um tempo que você vai ficar conversando com as pessoas, às vezes entra pessoas que fazem pergunta como é que é, aí é legal, porque é um tempo que passa mais rápido, que você vai interagindo, respondendo, aí é mais legal. Mas também tem horas que você vai falando, e fica o povo lá, ninguém comenta nada, fala nada, mas tá lá assistindo e você vai falando. Deixa sempre o seu copo de água perto. E é isso. Então tem que ter assunto, tem que ter gogó, tá? E é isso, gente. Eu espero que tenha sido um bom vídeo. Eu sinto que eu deixei de falar várias coisas, porque eu não botei roteiro nenhum. Eu vou tentar fazer mais um na próxima semana pra vocês. Desculpa se eu tô olhando pro lado errado, eu acabo olhando pra mim mesmo, mas achei que eu tava olhando pra câmera. E eu vou tentar fazer mais um na próxima semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda aqui, tá? Que eu respondo pra vocês. Aí, na próxima semana, eu gravo de como foi a minha segunda semana de venda como afiliada. Um beijo, tchau, tchau!